Damos as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, todos vocês que vieram celebrar culto de louvor, de adoração a Deus. Hoje é o dia do Senhor, é o dia do culto por excelência, e nós acolhemos os irmãos e as irmãs. Também damos as boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet, mesmo à distância, em seus lares ou em outros lugares, podem participar conosco aqui nesta hora, e nós nos alegramos que vocês estejam unidos, conectados com a igreja nesta manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos ficar em pé. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Venham, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Primeira, terceira e quarta estrofes do hino. Vamos assentar. Chamada à confissão de pecados. Diz o Senhor: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ouvindo a palavra do Senhor, confessemos humildemente os nossos pecados. Oremos em sua nome.
Jesus Cristo carregou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. São as palavras da primeira carta de Pedro, palavras que trazem conforto, alívio e segurança. Em Cristo Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Louvado seja Deus, que nos ama, que nos perdoa, que nos salva. Nós vamos cantar em louvor ao Senhor o cântico 65, Glória para sempre. Vamos ficar em pé. Especial de recepção, de acolhida e oração. Muito bom. É sempre motivo de alegria quando as crianças são trazidas aqui à igreja. Nós louvamos a Deus. Nós vamos agradecer nessa hora pela presença dessas crianças. Crianças pequenas, crianças maiores, até princesa, né? Princesa? Branca de Neve. Então, nós vamos agradecer ao Senhor, né?
presença das crianças aqui nessa manhã. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta hora especial em que nos reunimos aqui na Tua casa. Obrigado por esse grande privilégio de nos encontrarmos aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos, de forma especial. Recebe a nossa gratidão agora, ó Deus, pela presença destas crianças que foram trazidas pelos seus pais, pelos seus responsáveis. Que a Tua bênção esteja sobre a vida destas crianças, de todas as crianças e das nossas famílias. Que estas crianças, Senhor, cresçam felizes, saudáveis e cresçam muito especialmente no conhecimento da Tua palavra e na amizade, no relacionamento com o Senhor Jesus. Que a Tua graça, Senhor, se estenda sobre a Tua igreja, a começar por estes pequeninos, por estas ovelhinhas do rebanho do Senhor Jesus. Sê com elas, sê conosco, com a Tua igreja, para que sejamos sempre acolhedores, atentos e cuidadosos para com as nossas crianças. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. As crianças vão descer com o diácono Guilherme, o professor Guilherme, que preparou a aula, preparou a palavra, a mensagem para elas. Então podem descer lá com o professor Guilherme. Preparando para ouvir a mensagem que será proclamada, de ajuda do Espírito Santo que nos faça compreender a palavra e utilizá-las nas nossas vidas. Eu peço para a nossa irmã Clélia que pudesse fazer essa oração. Tá? Então, vou pedir para a nossa irmã Rita que pudesse fazer essa oração de iluminação. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra da salvação.
Vamos responder à palavra cantando Louvemos todos juntos. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. A primeira carta de Pedro, o segundo capítulo, do versículo 19 até o 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 19 até o 25. Depois da leitura, cantaremos o responso Louvemos todos juntos. Porque isto é grave que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra
leitura responderemos com o responso: Louvado sejas, ó Cristo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra de salvação. Entre os anos de 1984 e 1996, foi exibido pelo SBT um programa de televisão que era líder em audiência nos finais das tardes de domingo. Era um programa conduzido pelo apresentador Silvio Santos. E se tornou o primeiro programa, pioneiro entre aqueles programas assistencialistas na televisão brasileira. Programas que buscavam atender às necessidades, pedidos, desejos dos telespectadores. Silvio Santos incentivava os telespectadores a escreverem cartas e a enviarem para o programa, manifestando ali as suas necessidades ou os seus desejos. Havia todo tipo de pedidos naquelas cartas: uma casa, um automóvel, um brinquedo,
uma ferramenta de trabalho, um instrumento musical, uma viagem, um animal doméstico, um tratamento de saúde, até conhecer artista famoso podia ser um desejo, um pedido levado até o programa. Tais cartas, é claro, passavam por uma triagem rigorosa e aquelas que eram selecionadas resultavam na vinda do telespectador, aquele que escreveu a carta ao SBT para gravar o programa com o Silvio Santos. No programa, o apresentador entrevistava o telespectador, perguntava qual era o seu desejo, qual era a sua necessidade, procurava entender na conversa o motivo pelo qual a pessoa havia escrito, havia enviado aquela carta ao programa. E o Silvio Santos ia conduzindo a conversa de tal maneira que crescia a expectativa, crescia o suspense. Será que o desejo será atendido? Então, no momento culminante, ele dizia aquelas palavras que soavam como palavras mágicas. Era o bordão do programa. Vamos abrir as portas da esperança. Nessa hora, as portas deslizavam, se abriam, e atrás das portas apareciam normalmente um empresário, um comerciante ou até mesmo um artista para atender, para satisfazer a necessidade ou o desejo do telespectador. É claro, eu me refiro ao programa Porta da Esperança. Fez muito sucesso por mais de 10 anos na televisão brasileira. Eu tenho certeza que muita gente aqui se lembrou e assistiu esse programa. Porta da Esperança. O texto do Evangelho deste quarto domingo da Páscoa apresenta-nos a verdadeira porta da esperança. Jesus Cristo. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem é Jesus? Como nós podemos saber quem é Jesus? Que meio nós possuímos para saber quem é Jesus? Só podemos saber a respeito de Jesus aquilo que Deus mesmo nos revelou a seu respeito. A fonte básica para sabermos quem é Jesus é a Bíblia. A Bíblia nos fala sobre Jesus. Para sabermos a seu respeito, precisamos ler ou ouvir a Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos. Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para falar a respeito de Jesus, contar sua história, falar da sua missão, do sentido da sua vinda ao mundo. Os evangelhos falam a respeito do sentido da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. É interessante pensar que Jesus mesmo não deixou nada escrito a seu respeito. Jesus não escreveu livro.
foram os cristãos que escreveram sobre ele. Aqui no Evangelho de João, nós encontramos especialmente 7 autoafirmações que Jesus faz. 7 afirmações que Jesus faz sobre si mesmo. São aquelas famosas declarações de Jesus que começam com a expressão eu sou. Eu sou. É Jesus mesmo falando a respeito de quem Ele é. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas. João 10,7. Eu sou o bom pastor. João 10,14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. A partir dessas 7 autoafirmações, ficamos sabendo quem é Jesus, o que Ele é para nós, para a nossa vida. Com essas declarações, Jesus pretende se distinguir dos demais. Quando Ele diz, a luz sou eu, o verdadeiro pão do céu sou eu, o caminho sou eu, Ele está se diferenciando de outros enganadores que queiram se oferecer como luz, como pão, como caminho. Eugene Peterson escreve: as palavras simples que Jesus utilizou para conversar com as pessoas com as quais Ele teve contato realçam sua humildade. Ele foi a essas pessoas da maneira mais humilde que qualquer uma delas poderia entender. E vem a nós da mesma maneira, como pão que nutre, como luz que ilumina, como porta que se abre para nós, como pastor que nos guia, como a vida que nos faz ressurgir, como a verdade que nos estabiliza e como a videira que nos faz dar frutos. Ele vem a nós da maneira mais simples, mais humilde, com o objetivo de que tenhamos a melhor vida. No Evangelho deste domingo se encontra uma dessas 7 autoafirmações de Jesus. Eu sou a porta. Jesus é a porta das ovelhas. Essa autoafirmação de Jesus está associada a outra de suas declarações famosas que aparecem aqui também no capítulo 10 de João, na sequência do nosso texto. Eu sou o bom pastor. Jesus usa uma parábola para comunicar a sua mensagem. Trata-se de uma imagem familiar à vida palestinense, como bem relata o biblista Bruno Maggioni. À tardinha, os pastores reúnem o rebanho num recinto para passar a noite. Normalmente, um só recinto serve para vários rebanhos.
De manhã, cada pastor grita a sua senha, e as ovelhas, as suas, que lhe conhecem a voz, seguem-no. O porteiro guarda o curral, o aprisco, e só dá passagem à porta para aquele que for realmente o pastor de algum rebanho que estiver sendo guardado ali naquele curral. O pastor então entrará naturalmente pela porta, pois é o pastor. Não tem por que entrar por outro lugar que não a porta. Se alguém entra por outro lugar que não é a porta, deve-se desconfiar dele. Provavelmente é ladrão, tem más intenções, caso contrário, não entraria escondido, passaria pela porta. Em um mesmo aprisco, mais de um rebanho pode repousar seguro. Quando pela manhã o pastor vem para recolher, para levar as suas ovelhas, elas não seguirão um pastor que não seja o seu, pois elas conhecem a sua voz. Além disso, o pastor chama as ovelhas pelo nome. Ou então ele entoa uma canção ou grita uma senha que somente as suas ovelhas conhecem. Ele não poderá levar consigo uma ovelha que não pertence ao seu rebanho, pois as ovelhas seguem apenas a voz conhecida, a voz reconhecida de seu próprio pastor. Em Israel, as ovelhas não eram criadas para abate, não. Elas eram criadas para a tosquia da pelagem, para fornecer a lã. Isso significa que o pastor ele convivia por muito tempo com as ovelhas. Isso fazia com que pastor e ovelhas estivessem juntos por um longo período, o que propiciava o estabelecimento de uma relação de proximidade, uma relação de amizade, de intimidade, de comunhão, de conhecimento recíproco entre pastor e rebanho. Conhecimento, como bem sugere o verbo conhecer na Bíblia. O pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Não seguirão um estranho para dentro ou para fora do aprisco. O evangelista João registra essas palavras de Jesus, pelas quais ele afirma ser, ao mesmo tempo, o pastor e a porta das ovelhas. Eu destaco neste domingo a imagem que está em evidência no Evangelho que lemos, a imagem da porta. Jesus é a porta das ovelhas, a porteira das ovelhas. Relembremos as suas palavras no versículo 9. Aqui está toda a mensagem que eu desejo que os irmãos levem para casa nesta manhã. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Em primeiro lugar, atentemos para as palavras do Senhor Jesus. Se alguém entrar por mim, a porta aberta. Para que entremos em algum lugar, obviamente,
obviamente, é preciso que a passagem esteja franqueada, que a porta esteja aberta. Jesus é essa porta, uma porta sempre aberta para nós. Vivemos em um mundo com muitas portas fechadas. A porta, por vezes, está fechada para a criança que não tem acesso à escola. A porta, por vezes, está fechada para o jovem que não tem acesso à universidade. A porta, por vezes, está fechada para o trabalhador que não consegue arrumar um emprego. A porta, por vezes, está fechada para um doente que não consegue um tratamento médico. A porta, por vezes, está fechada para o vizinho, para o amigo, para um membro da família. É a porta fechada por causa de algum abalo no relacionamento. Porta fechada por falta de diálogo, por falta de perdão, por falta de reconciliação. Em um mundo com tantas portas fechadas, Jesus se apresenta para as suas ovelhas como uma porta sempre aberta, sempre disponível, sempre acessível. Em segundo lugar, se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. A porta da salvação. Existem muitas portas fechadas em nosso mundo, mas não nos enganemos. Existem também muitas portas abertas. Contudo, é preciso ter atenção, muita atenção, pois podem ser portas enganosas, portas perigosas, portas que não levam à salvação, ao contrário, levam para a perdição. São portas pelas quais entramos e nos perdemos. A porta das más amizades, a porta dos vícios, a porta da criminalidade, a porta do sucesso fácil, a porta da mentira, a porta do pecado. Portas abertas, sempre abertas, sedutoras, chamativas, tentadoras. No mundo há muitas portas fechadas, sim, mas também existem muitas portas abertas, mas que não levam ao êxito, não levam à felicidade, não levam à vida. Jesus é a porta da salvação. Em terceiro lugar, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Entrar e sair. A porta da liberdade. A porta é a passagem para o vai e vem do rebanho. Pela porta é que se entra e pela porta é que se sai. Para entrar para o curral, precisa passar pela porta. Para sair do aprisco, precisa passar pela porta. Para as ovelhas, a porta é a saída para a pastagem, para as águas. Mas também a porta é a entrada para o repouso, para a segurança. O Evangelho insiste nesse entrar e sair. Jesus não é uma porta para manter as ovelhas trancadas,
fechadas, aprisionadas. Ao contrário, é a porta para a liberdade de entrar e de sair. O rebanho do Senhor é lugar de liberdade, liberdade de movimento, espaço para ser livre. É claro que o curral não é lugar de anarquia, nem de libertinagem, é claro, mas tampouco é lugar de policiamento ou de perseguição. Jesus é a porta da liberdade. Finalmente, encontramos no versículo 9: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. E achará pastagem. A porta da vida. A porta da vida. Para o rebanho, o pasto, o alimento, a água é vida. Nesse sentido, podemos afirmar que a porta é símbolo, é sinal da providência para as ovelhas, providência do pasto, providência do alimento, providência da água, providência da liberdade, como também providência do repouso, providência da segurança, providência da proteção e do cuidado para as ovelhas contra os animais selvagens e os ladrões e salteadores. Em uma palavra, vida. A porta é sinal da providência da vida, a vida boa, a vida melhor, a vida feliz, a vida com sentido, a vida mais profunda, a vida plena. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vamos abrir as portas da esperança. Eis o famoso bordão. Silvio Santos o repetia várias vezes no programa Porta da Esperança. Em um mundo cheio de portas fechadas ou de portas enganosas, as pessoas iam até o programa de televisão com a esperança de encontrarem uma porta aberta, uma porta boa, uma porta segura para a realização dos seus desejos, a satisfação das suas necessidades. Jesus é a porta. Jesus é a porta aberta. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da liberdade. Jesus é a porta da vida. Jesus é a verdadeira porta da esperança. Não podemos colocar nossa segurança e nossa esperança última no dinheiro, no trabalho, nos bens materiais, nos relacionamentos, no sucesso pessoal, no status social, no poder terreno, não. Jesus é a porta pela qual nós precisamos passar. Quem entra por Ele, quem passa por Ele, muda de vida, muda de mentalidade, ganha um novo coração. Jesus é a porta
uma porta sempre aberta para nós, mas a essa porta que Jesus é, corresponde uma outra porta, a porta do nosso coração. A porta que é Jesus corresponde à porta do nosso coração. É conhecido o texto do livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, verso 20, que trazem também as palavras do Senhor Jesus para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus é porta aberta. Nosso coração, por vezes, porém, é uma porta fechada, na qual Jesus bate. Ele não arromba, ele bate. Ele bate e fica esperando uma resposta positiva, esperando que se abra a porta para que ele possa entrar. Jesus é a porta. Ele abre para nós a porta da salvação, a porta do céu, a porta do reino de Deus, a porta da vida. Ele é a verdadeira porta da esperança. Quem entra por ele, quem passa pela porta que é Jesus, se transforma também em uma porta aberta para os outros, porta aberta para a amizade, para o socorro, para a solidariedade, para o perdão, para a paz, para o serviço, para o amor. Jesus é a porta. Você já passou por essa porta? Já entrou pela porta que é Jesus? Sua vida também é uma porta aberta, uma porta de esperança para os outros? Somos discípulos de Jesus. Precisamos viver uma vida nova, uma vida ressuscitada. Estamos no tempo da Páscoa, tempo oportuno para pensar sobre isso. Viver uma vida nova, ressuscitada. Para isso, necessitamos entrar pela porta que é Cristo e levar outros também a passarem por essa porta de esperança. Que o Senhor Deus assim nos ajude a entrarmos pela porta que é Jesus e a fazermos da nossa vida também uma porta sempre aberta, uma porta de esperança para os outros. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Em resposta à palavra de Deus, vamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas intercessões. Temos aqui no boletim da igreja uma lista enorme de motivos de oração. E a esta lista nós podemos também acrescentar os motivos que trazemos no nosso coração nesta manhã. Se algum irmão ou irmã deseja apresentar um motivo especial, um pedido, uma súplica, uma intercessão nesta hora, eu vou abrir aqui esta oportunidade. Nós vamos apresentar, colocar diante de Deus o nosso motivo de oração.
pela Cida, esposa do nosso irmão João Moura, e pela sua prima Júlia. Pela Cida e pela Júlia. Mais alguém? Eu pedi para a irmã Olívia, que apesar dela ter saído da cadeia, ela está fechada, não quer conversar, muito triste pelo que aconteceu, porque eu gerei com o banco, mentiu, disse que ela mentiu ele, foi ele que cuspiu o médico, ela não mentiu e empurrou ele, e aí ele quebrou esse vaso e falou que ela tinha que pagar, e ela está muito triste com a situação, está numa situação muito difícil de vida, que Deus coloca A irmã Olívia é uma amiga, né, da Deise, da sua família. A Deise compartilhou conosco um episódio bem triste, né, que ocorreu recentemente. Essa irmã é uma pessoa de fé, uma pessoa crente. Ela até presa foi por causa de uma situação muito absurda que aconteceu. Ela já está em liberdade, mas carece das nossas orações. Então, vamos orar pela Dona Olívia. Vamos orar também pela nossa irmã Silvia Martini. A Silvia passou mal ontem, com dores abdominais, foi ao hospital, teve diagnosticado uma apendicite aguda e agora pela manhã, ela está passando por cirurgia. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe esse procedimento e que a Silvia logo esteja bem, logo volte para casa. A esposa de um amigo meu, se encontra internada, Rosário. ela está na UTI, e graças a Deus ela está começando a abrir os olhos ontem, e já reconheceu o filho da família, e está pedindo orações a todos. Sim. Então, vamos orar também pela Rosália, né, pela sua recuperação, ela que ainda se encontra na UTI e em tratamento. Vamos orar pelo Sr. Augusto, pai da nossa irmã Flávia, que continua o seu tratamento. Nessa semana retornou à UTI. Vamos continuar intercedendo pelo seu Augusto. Mais algum pedido, irmãos? Pela Cleide. Pela Cleide, irmã da cunhada da Rosa, que está num tratamento bem sério, né, contra o câncer. Com esses pedidos e com tudo aquilo que trazemos no nosso coração, ainda que não tenhamos verbalizado, vamos colocar diante de Deus com fé, com esperança, com confiança. Oremos por alguns instantes. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nesta hora o Teu povo, a Tua Igreja se aproxima com seus pedidos, súplicas, intercessões. Ouve, ó Deus, as nossas orações, os nossos pedidos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu podes todas as coisas, que aquilo que é impossível para os seres humanos é possível para o Senhor. É nessa fé
É nessa esperança que nós depositamos nas Tuas mãos de graça, de misericórdia, tudo aquilo que trazemos conosco nesta hora. Nossos problemas, nossas dificuldades, nossas enfermidades, nossas crises. Ó Senhor, tantas vezes temos encontrado portas fechadas diante de nós. Somente o Senhor, somente pela Tua graça, as portas podem se abrir para nós. Não temos a quem recorrer, senão a Ti mesmo, por intermédio de Jesus Cristo, que é a porta da vida, a porta da salvação para nós. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Nós oramos nesta manhã em favor da Rosália, em favor da Cleide, oramos em favor do Senhor Augusto, oramos em favor da Dona Olívia, oramos em favor da Júlia, da Cida, oramos em favor da Silvia Martino e de todos estes nomes que estão transcritos no nosso boletim, no nosso informativo. O Senhor conhece cada necessidade, cada problema, cada desafio. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Abre, Senhor, para nós as portas, para que possamos entrar por elas, passar por elas, encontrar pastagens, água, alívio, conforto, segurança, esperança, vida. Ó Deus, atende as nossas preces naquilo que glorifica o Teu nome. Se aquilo que pedimos, se aquilo que buscamos não é do Teu agrado, não é para a maior glória do Teu nome, fecha a porta, Senhor, afasta esse desejo do nosso coração e ajuda-nos a vivermos a nossa vida sem aquilo que estamos desejando, mas que não é da Tua vontade. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Tu és a porta, mas és também o nosso bom pastor. Conduz, Senhor, a nossa vida pelos caminhos que Te agradam. É a nossa oração, agradecidos, com esperança, com confiança, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Agora, irmãos e irmãs, com alegria, com gratidão, nós podemos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, as ofertas materiais, os mantimentos para o kit de higiene que nós entregamos às famílias, juntamente com as cestas básicas. Nesta hora nós podemos dedicar ao Senhor as roupas, os agasalhos, aquilo que trazemos para o bazar diaconal da igreja. Se você trouxe nesta manhã a sua oferta, o seu dízimo, o mantimento, aquilo que é para o bazar da igreja, eu o convido para que venha à frente, para que coloque no lugar de Vilácio ou no cesto que está aqui à frente. Aqueles que já durante a semana depositaram, transferiram para a conta da igreja as suas ofertas ou a oferta para a cesta básica, também convido para que neste momento, no seu coração, você entregue ao Senhor e nós iremos dedicar a Deus com alegria e com gratidão. É claro que esse momento do ofertório é mais do que a oferta material, é a entrega, é a consagração do nosso coração, da nossa vida,
de tudo o que temos e de tudo o que somos. Nós vamos cantar o hino 195, a primeira e a segunda estrofes. Enquanto cantamos, ofertamos, trazemos à frente, dedicamos ao Senhor as nossas ofertas. Depois vamos orar a oração de consagração. Vamos ficar em pé. Consagrar ao Senhor as ofertas e tudo aquilo que trazemos e que somos diante do Senhor. Se há algum motivo especial de louvor, de gratidão, e algum irmão ou irmã gostaria de compartilhar, eu abro aqui também esse espaço para nós agradecermos. Eu saí de lá ontem às 14h25 de lá e chegou hoje às 6h05. Graças a Deus. Nós oramos pela viagem do Fernandinho, oramos pelo curso que ele fez nesses meses e agora oramos pela sua volta, pelo seu retorno. Vamos agradecer a Deus porque ele foi, cursou, voltou debaixo da proteção de Deus. Nossa irmã Marlene. Quero agradecer a igreja que eu tive uma herpes, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Foi feio, foi ruim, foi difícil, mas passou pela graça de Deus e hoje a Marlene pode estar aqui com a gente. Graças a Deus. Por mais um ano de universidade do Wilson. Mais um ano de vida do Wilson que passou. Nós agradecemos pelos aniversariantes da última semana, agradecemos pelos aniversariantes desta semana, Estão aí os nomes no boletim da igreja, nós vamos agradecer. Mais alguém? Eu vou convidar a diaconisa Deise para elevar essa prece de gratidão a Deus e de consagração das nossas ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua casa, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que tocou em nosso coração, porque como é bom, Senhor, saber quando estamos em dificuldade. A tua porta está aberta para nos ouvir, o Senhor está aberto de coração para nos atender os nossos pedidos. Muito obrigado, Senhor, por todos os agradecimentos que tem aqui. Te agradeço pelo aniversário do Wilson. Te
Te agradeço, Senhor, porque o Fernandinho veio bem. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito daqui para cada uma das pessoas, mesmo sem a pessoa estar falando. Nós sabemos que o Senhor fez muita coisa por nós, só temos que te agradecer. Te agradeço também, Senhor, pelas ofertas que colocaste nesse altar, que seja usado, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que essas ofertas, Senhor, sejam para ajudar o próximo, para manter a tua casa em dia. Te agradeço tanto, Pai, por estar aqui presente e que a gente possa sair daqui, Senhor, santificado pela tua palavra, edificado pela tua palavra, e que possamos ter uma semana abençoada por ti, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a última estrofe. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para cada um de nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes, necessitados da graça, do amor de Deus, são convidados, são chamados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Preparemos o nosso coração, abramos a porta do nosso coração, pois o Senhor Jesus deseja entrar para cear conosco nesta manhã.
Oremos. Deus onipotente e Pai misericordioso, nós te damos graças porque, em tua infinita misericórdia, nos deste o unigênito Filho para ser o nosso mediador, sacrifício suficiente por nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o teu santo nome, porque nos dás uma viva fé, pela qual somos feitos participantes dos teus benefícios, e também porque, por tua graça, teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia para reafirmar a nossa fé e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede, ó nosso Deus e Salvador, que pela obra de teu divino Espírito, o sacramento que estamos celebrando em memória de nosso Senhor, concorra para fortalecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com Ele. E a Ti, ao Filho e ao Espírito Santo, sejam dados toda honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus discípulos, os seus amigos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos, façam isto em minha memória, todas as vezes que dele beberem. Nesta hora, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, nós vamos comer deste pão e beber deste cálice. Os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Enquanto cantamos o hino, vamos receber estes elementos, segurá-los conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, juntos, como um só corpo em Cristo Jesus, nós participaremos. Louvemos a Deus.
vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Graças, Senhor, graças pelo alimento espiritual da Tua Palavra, pelo alimento espiritual deste sacramento. Ó Deus, o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Recebe a nossa gratidão. E recebe também, Senhor, agora que fomos alimentados, recebe a nossa vida, o nosso serviço, o nosso amor, para que tudo seja concretizado em obras para a Tua glória, para a promoção do Teu reino, para a proclamação do Evangelho de Jesus. Fica conosco, permanece conosco. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E agora, que a paz do Senhor esteja com os irmãos, com as irmãs. Que a paz de Cristo esteja no nosso coração. Vamos saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor. Nós vamos assentar um minutinho para ouvir o canto coral, depois ouviremos a palavra de envio.
Deus da paz, que tornou a trazer entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Em pé, vamos cantar o hino final. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor sobre vocês, irmãos e irmãs, levante o seu rosto e dê a sua paz. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo repousem sobre vocês, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença de todos vocês aqui no templo nesta manhã. Nós ficamos contentes, felizes por vê-los aqui neste domingo. De forma especial, abraço mais uma vez a Brenda e o Cosme, que voltaram, vieram domingo passado, voltaram hoje, que bom. Sejam muito bem-vindos. Também aqueles que nos acompanham, que estiveram conosco neste culto pela internet, que Deus os abençoe. Esperamos que numa próxima oportunidade vocês possam participar conosco aqui, presencialmente, no templo da igreja. Irmãos, irmãs, eu quero passar aqui alguns avisos para a igreja.
avisos que são bastante importantes. Primeiro, no momento da intercessão, eu esqueci de colocar um motivo bem especial. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, está em processo de eleição da diretoria da sua Assembleia Geral. E essa eleição acontecerá no próximo sábado em todos os presbitérios da Igreja. Então, em todo o país, todos os nossos presbitérios estarão reunidos no mesmo dia, no mesmo horário, será no próximo sábado pela manhã. E essa reunião, ela é de pauta única, especificamente para proceder à eleição da nova diretoria da Assembleia Geral. Existem duas chapas que estão concorrendo e elas serão submetidas lá ao rigor aí dos eleitores nos presbitérios, que são os pastores e os presbíteros representantes de suas igrejas. Então eu peço aqui as orações da igreja em favor da eleição da diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil. Essa diretoria conduzirá a igreja nos próximos anos. Então vamos orar pelas duas chapas. São irmãos e irmãs, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras nossos, que estão se disponibilizando para esse serviço, para servirem a igreja como diretoria na Assembleia Geral. Vamos orar para que Deus escolha Ele mesmo, através do voto de pastores e presbíteros da igreja, escolha a direção da Assembleia Geral da IPI do Brasil para os próximos anos. Dia das Mães, está chegando, Dia das Mães. Amanhã já é 1º de maio, estaremos já no mês de maio, e aí no segundo domingo, sem ser o próximo domingo, no outro, dia 14 de maio, nós estaremos reunidos para a celebração do Dia das Mães. Então eu tenho 2 avisos aqui relativos à celebração, à comemoração do Dia das Mães. Primeiramente, o café da manhã, que já é tradicional, né? O café da manhã do Dia das Mães aqui na igreja. Nós esperamos que os irmãos e as irmãs venham, participem, tragam as suas mães. As mães da igreja não faltem nesse dia, venham participar conosco. Vocês podem também trazer aqueles que não têm as suas mães aqui na igreja, podem convidá-las, trazê-las aqui para o café da manhã especial do dia 14 de maio, segundo domingo de maio. O café será às 9 horas da manhã. Depois, às 10 horas, teremos o culto com a homenagem que é costumeira, né? Por parte das crianças, dos adolescentes, jovens da igreja. Nós teremos logo depois do café lá no salão, depois subiremos para o templo para o culto e a homenagem às mães. Com relação ao café, nós queremos que todos participem, mas é muito importante que quem vier e quem for trazer um visitante, um familiar, alguém, que dê o seu nome para a nossa irmã Leila. A Leila não pôde estar conosco aqui nessa manhã, mas vocês podem contatá-la durante a semana, no próximo domingo. Não deixem de dar o seu nome, o nome da sua família, combinar com a Leila, né? O que é que você vai trazer aí para esse café. É muito importante para que a gente possa se programar bem e haja fartura, não falte alimento, não falte café para ninguém, tá bom? Então, se programe, dê o seu nome para Leila, diga, virei eu, meu esposo, meu filho, vou trazer minha mãe. É importante que nós tenhamos uma boa ideia de quantas pessoas estarão aqui no dia 14 para o café. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso está relacionado com esse, né? Tem a ver também com o Dia das Mães. A partir do próximo sábado, as nossas crianças, adolescentes, jovens, nós pedimos, né, a colaboração dos pais, das nossas famílias, para trazerem os seus filhos à igreja para ensaiarem a homenagem que será apresentada no Dia das Mães. Então colaborem,
tragam os seus filhos no próximo sábado às 15 horas, é 15 horas? 15 horas, né? Às 15 horas, 3 horas da tarde. Tragam também no próximo domingo, porque no domingo também, por ocasião ali do horário da escola dominical, eles também ensaiarão. Então nós queremos que as crianças todas venham, participem, os adolescentes, os jovens da igreja, colaborem conosco para prepararmos uma homenagem bem bonita para as nossas mães. Próximo sábado, próximo domingo também. E no outro sábado, dia 13 de maio, que é o sábado anterior, né, ao Dia das Mães. O Dia das Mães é 14. No sábado, dia 13, nós realizaremos à tarde uma atividade especial. Será uma tarde de confraternização dos filhos com as suas mães. Mas é aberto para toda a igreja. Me falaram que está aberto para toda a igreja. De forma especial, não podem faltar as mães e os filhos, claro. Mas se outras irmãs e irmãos quiserem vir, também podem participar. A única coisa é que também precisam dar o nome para o Guilherme, o diácono Guilherme, ou para a Bárbara. Nós precisamos ter um controle, porque nessa tarde de confraternização, além de um lanchinho, né, que haverá também, claro, não pode faltar, nós teremos ali um momento de artesanato. Só vou dizer isso, não vou falar mais nada. Só isso. Então nós precisamos ter uma ideia de quantas pessoas vão participar para a gente se programar e preparar, né, a quantidade necessária dos materiais para essa atividade especial das mães com os filhos. Tá bom? Então, venham participar. Deem o nome para o Guilherme ou para a Bárbara e venham participar também no sábado, dia 13 de maio, às 15 horas o ensaio e às 16h30. Essa tarde de confraternização será a partir das 16h30. Às 15 horas é o ensaio e às 16h30 essa tarde, esse artesanato, esse café, esse momento de confraternização. É isso. Não vamos deixar os boletins aí nos bancos, vamos levá-los, né, para viver durante a semana também a vida da igreja, na nossa casa, e tenhamos todos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Ao sairmos daqui, saiamos na paz do Senhor, que o Senhor nos acompanhe. Amém.